Graças e paz, irmãos. Hoje, de maneira bem rápida, acho que a pregação ela não vai se prolongar muito, mas acredito que a mensagem vai tocar no coração de todos. Inclusive, tocou no meu coração durante o dia e queremos que a palavra do Senhor falará com todos aqui. Amém? Os irmãos possam abrir as vossas Bíblias, a carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, na primeira carta de Paulo a Timóteo. No capítulo 6, nós vamos ler dos versículos 1 até os versículos 11. Na minha Bíblia a tradução pode estar um pouco diferente, mas o sentido é o mesmo. Na minha Bíblia vai dizer mais ou menos o seguinte: a partir do versículo 1 vai dizer: todos os servos que estão debaixo do jugo considerem seus senhores dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a sua doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes não os desprezem, por serem irmãos. Antes, os sirvam, porque eles são fiéis e amados, participantes do benefício. Ensine e exorte estas coisas. Se alguém ensina de outro modo, e se não conforma com essas palavras sãs do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada sabe, mas delira acerca de questões de contendas de palavras, as quais surgem invejas, porfias, injúrias, más suposições, contendas perversas de homens corruptos de mente e destituídos da verdade. Supondo que lucro é piedade, aparta-te dos tais, mas a piedade com contentamento é grande ganho, porque nada trouxemos para esse mundo, e é certo que nada podemos levar dele. Tendo, porém, comida e vestuário, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laços e em muitas concupiscências tolas e nocivas, que submergem os homens na destruição e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal ou de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Amém? No texto de hoje a gente, acho que já está bem claro, principalmente nos versículos de número 10, que o tema dessa mensagem vai ser sobre o amor ao dinheiro. E, de maneira geral, no contexto dessa carta, Paulo, a seu filho na fé Timóteo, ele vai escrever algumas instruções, em especial nessas duas cartas, na primeira epístola, na primeira carta, no caso, primeira e segunda carta, ele vai dar instruções práticas e teóricas também acerca da vida da igreja da qual o jovem Timóteo ele pastoreava, que nesse caso era a igreja de Éfeso. Aquela mesma igreja em que Jesus vai dizer que ela é excelente, mas perdeu o primeiro amor. Aquela igreja que ela combate os falsos mestres, mas que perdeu o primeiro amor. Aquela igreja em que Apocalipse João repreende novamente. Então, só para deixar claro que é essa igreja a quem Paulo está se referindo nessa carta a Timóteo. Timóteo era pastor de lá, então ele estava dando instruções a Timóteo, que era um jovem ainda, que ainda estava no seu período de crescimento, mas que, de qualquer maneira, era um jovem sábio, exemplar. Então, ele continua a instruir esse jovem no Espírito Santo acerca da liderança ou do pastorado de Timóteo. Como já disse, Éfeso, a cidade de Éfeso em si, ela é um importante lugar, um centro comercial, em que era muito grande no Império Romano. Então, misturavam-se muitas coisas, muitas culturas, inclusive o paganismo. E dentro desse paganismo também entravam, dentro da igreja, também os falsos ensinos. Inclusive, que Paulo ele vai falar logo no versículo 13, que ele vai iniciar, olha, homens, versículo 6, ele vai dizer, eu estou em 2 Timóteo já, ele vai dizer, e os que têm, ele vai dizer
Se alguém ensina de outro modo e não se conforma com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada sabe. Por fim, a gente entende a partir desses versículos que também nessa igreja de Éfeso estava sendo propagado heresias, falsos ensinos, inclusive acerca do dinheiro, acerca do lucro, acerca do capital. Então, Paulo ele vai alertar em toda a carta, não somente nesses versículos, acerca do combate às falsas doutrinas, a organização da igreja, como já falei, sobre a sucessão de bispos, sobre como o bispo deve ser, sobre como o pastor deve ser, como o presbítero deve ser. Em Tito ele também vai falar isso. E Paulo ele alerta nesse versículo, nesse capítulo em especial, sobre os falsos ensinos e como o homem cristão ele deve viver acerca do dinheiro, o que é o verdadeiro lucro, isso é o que vamos explorar acerca da mensagem de hoje. Mas ainda nos versículos 1, do 1 ao 2, ele vai falar, olha, para que o nome de Deus não seja blasfemado. É um ponto que eu trouxe aqui. Ele vai dizer assim: todos os servos que estão debaixo do jugo considerem seus senhores dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e sua doutrina não sejam blasfemados. De um modo prático, isso aqui ele é muito importante para as nossas vidas, porque ninguém quer se sujeitar a um senhor mau. Ninguém quer se sujeitar a um carrasco, a um homem que de repente humilha você, a um homem que de repente não respeita os seus direitos. E de fato, se alguém não respeita seus direitos, você deve ir em busca deles. Mas ainda assim, não é por você ter um senhor mau, quem sabe um patrão, quem sabe até mesmo um pai, uma mãe, alguém superior a você que você tem que tratar da pior forma, muito pelo contrário. Inclusive no contexto da carta era um contexto de um trabalho escravocrata, ou seja, era uma relação entre senhor e escravo. Nessa época de Paulo a gente vê muito isso. A gente não vai entrar se era certo, se era errado, mas o que Paulo está querendo dizer aqui é que, de qualquer modo, ainda mais com esse regime escravocrata, seja algo extremamente doloroso para quem é sujeito a ele, ainda assim os cristãos que estavam sujeitos, deveriam tomar cuidado para que o nome do Senhor não fosse blasfemado dentre os ímpios, dentre os pagãos. Isso é muito claro também nas Escrituras, não só nesse texto, mas o próprio Paulo, por exemplo, em Romanos 2, 23 e 24, falando a judeus, ele vai falar, olha, que vocês devem se comportar, devem ser judeus de verdade, a fim de que a palavra não seja blasfemada dentre os gentios. Os autores bíblicos, eles se preocupam muito, aqueles a quem foram enviados por Deus, eles se preocupam muito, através do Espírito Santo, para que o nome de Deus ele não seja blasfemado, para que o nome de Deus ele não seja motivo de chacota dentre os ímpios. Então, por isso, quando um cristão, quando um filho de Deus, ele dá um mau exemplo, o nome de Deus ele é blasfemado, isso traz consequências para ele próprio, para o cristão, no caso. Isso faz com que o nome de Deus seja blasfemado e cometa um grande pecado. A gente sabe que blasfêmia contra Deus não é um pecado, vamos dizer assim, leve, não é um pecado que dá para você esconder, dá para você tampar. Uma vez que você comete um pecado em público, você já é marcado como alguém que não é filho de Deus, você já é marcado como alguém que não tem um bom exemplo. Então Paulo ele vai também advertir sobre a esses cristãos para que eles se preocupem com a sua conduta diante dos homens também, não somente entre si, mas diante dos homens, perante os homens também. Ele vai falar, olha, não somente aos senhores não somente sujeitem-se de maneira boa aos senhores que são maus, que é uma tarefa difícil, mas também aos irmãos de vocês, que são senhores de vocês, aos irmãos de vocês que são cristãos, que têm posse sobre vocês, aí vocês também devem tratar da mesma forma, com todo respeito, com todo carinho. Esse deve ser o trato, inclusive da igreja uns com os outros, independente do pastor para a ovelha, independente do presbítero para a ovelha, de um líder para o seu liderado. Esse deve ser o tratamento. Deve ser um tratamento não de chacota, não de desrespeito, mas assim como você sujeita a um patrão lá na empresa, devemos nos sujeitar também aos líderes episcopais, aos líderes da igreja. É isso que Paulo nos fala acerca de se sujeitar às autoridades. Ele também vai falar no versículo 3, como eu já dei um preâmbulo aqui, que se alguém ensina de outro modo, não se conforma com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, se ele diz coisas contrárias a esse evangelho,
a esses ensinos que o apóstolo Paulo ensinou através do Espírito Santo é orgulhoso e nada sabe. Ele deixa isso muito claro. Ele diz que esses homens que professam falsas doutrinas, que falsos ensinos, eles são orgulhosos. Eles sabem do verdadeiro evangelho, mas distorcem. Eles sabem da verdade de Deus e distorcem a fim de lucro próprio. É inclusive o que Paulo está focando aqui. Ele diz, olha, esses homens são orgulhosos e de nada sabem. Então vocês devem se afastar deles. E qual que são os resultados de um falso evangelho, de um falso ensino, de uma falsa doutrina? Ele vai dizer, olha, esses homens, eles deliram acerca de questões e contendas de palavras. Paulo, inclusive, em alguns versículos das suas cartas, vai dizer, olha, homens que ficam com genealogias intermináveis, com discussões sem sentido, buscando contendas entre cristãos, e isso não é lícito, isso não é legítimo. No contexto cristão, isso não é certo, isso não é virtuoso. Portanto, Paulo está advertindo ou deixando claro o que esses homens são, o que eles fazem com o evangelho de Cristo. Então, eles deliram acerca do evangelho, criando contendas, criando questões que não existem no verdadeiro evangelho, e aí daí surgem invejas, porfias, injúrias e mais suposições, contendas perversas de homens corruptos da mente, vai dizer no versículo 5, e supondo que lucro é piedade. O que mais vemos nos dias de hoje são algumas, vamos dizer assim, seitas, cometendo justamente esse problema que Paulo está enfrentando aqui. A gente vê em toda a história da igreja, um dos pontos principais, se você parar para estudar a história da igreja, você vai perceber que a igreja ela sempre focou em combater os falsos ensinos. Desde o primeiro século, que é o século aqui em que Paulo está escrevendo essas cartas, desde o século 21. A igreja ela deve se preocupar, continuar se preocupando com o combate às falsas doutrinas. E hoje não é diferente. Se desde o século II existiam doutrinas que queriam negar a divindade de Jesus, no século 21, infelizmente, essas heresias ainda continuam. Se no primeiro século, como Paulo está falando aqui, em que pessoas diziam que o lucro ele é piedade, que você lucrar, enfim, de maneira errada, você lucrar, que a piedade é um lucro, se existia isso nesse contexto, nos dias de hoje também ainda continua. Pessoas que querem enganar as suas ovelhas, pastores de grandes igrejas aí, dizem que se você fizer isso, você vai receber de Deus, se você fizer tal coisa, você vai receber de Deus, se você fizer tal coisa, o objetivo do evangelho, segundo esses pastores, é lucrar, é você ter uma vida boa. Deus não deseja que você passe por nenhum sofrimento, Deus deseja que você sempre vença na vida, que você viva da melhor forma possível. Esse não é o evangelho, muito pelo contrário. Paulo ele vai dizer que tudo posso naquele que me fortalece. E nesse contexto, o que Paulo está dizendo não é que ele pode tudo, não é que ele pode fazer qualquer coisa da vida, que ele pode abrir as portas do céu sozinho, conseguir as maiores virtudes financeiras, alcançar tudo. O que Paulo está dizendo não é isso, ele está dizendo, olha, eu sei estar com fome e eu sei não estar com fome, eu sei passar bem, eu sei passar mal. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso passar pelo bem, eu posso passar pelas virtudes, eu posso ter abraços, eu posso ter amigos, mas eu também posso não ter abraços e posso não ter amigos. Independentemente disso, tudo podemos naquele que nos fortalece. Nós podemos ter dinheiro, nós podemos ter tudo que essa vida tem a nos oferecer, mas isso não nos torna mais cristãos ou menos cristãos. Isso não nos faz alguém superior, isso não faz o cerne do evangelho, isso não faz com que o evangelho, ele, de alguma forma, tenha um sentido de lucrar. Isso não faz com que o evangelho seja crescer nessa vida. O evangelho nunca será sobre isso. Então, essas heresias do primeiro século se mostram presentes também no século 21, no século presente, em que alguns querem enganar, dizendo que se você fizer tal coisa, como eu já disse, se fizer tal coisa, você ganha tal, se você fizer outra, você ganha tal, se você não fizer, você é castigado e ainda vai para o inferno. Essas coisas não têm a ver com o evangelho, não são frutos da doutrina cristã. O que Paulo vai dizer acerca disso? Olha, isso é uma heresia, mas se vocês estão falando de piedade como fonte de lucro, eu mostro o que é o verdadeiro lucro.
acerca da piedade. Ele vai falar a partir dos versículos 6 que o verdadeiro sentido de lucro na fé cristã não é dinheiro, não é valor monetário, muito pelo contrário, é contentamento. É o que ele vai falar no versículo 6. Né? Ele vai dizer, a piedade com contentamento é grande lucro, é grande ganho. Porque nada trouxemos para esse mundo, e é certo que nada podemos levar dele. Ele deixa isso muito claro. Olha, a piedade, quando exercitada com contentamento, com você se contentar com a sua situação, isso não quer dizer, claro, você se estagnar financeiramente. Não, o que Paulo está dizendo, olha, Paulo não está dizendo que você não deve trabalhar, não deve buscar pelos seus objetivos financeiros, não deve buscar ter um padrão de vida melhor na sociedade. Não é isso que ele está dizendo, mas você tomar isso como centro do evangelho, como centro da sua vida, isso sim é o que está errado. Isso sim é que não faz parte da piedade, da verdadeira piedade. A verdadeira piedade, o verdadeiro amor a Deus, ele se baseia no contentamento. Se eu tenho muito, eu estou contente. É o que Paulo vai dizer, como acabamos de dizer em Filipenses 4. Você está contente com pouco e com muito. Tudo eu posso naquele que me fortalece. É isso, a verdadeira essência da piedade do evangelho. Que você esteja contente com o que você tenha. Contente, não estagnado. Contente, mas grato. É esse o sentido de contente. Esse é o sentido de você estar contente com aquilo que Deus lhe dá e também com aquilo que Deus não lhe dá. Porque se Deus não lhe dá algo, é porque Ele sabe o melhor para você. É porque Ele sabe que você ainda tem que crescer, é porque Ele sabe que você ainda tem que amadurecer. E também porque nós temos que amadurecer nesse sentido, entendemos que se nós não recebemos algo de Deus, não quer dizer que Deus ele é mau por isso. Pelo contrário, a nossa vida não se baseia no material. Não deve se basear no material. A nossa vida eterna, no caso, não se baseia no material. Ela não se resume a essa vida, não se resume ao quanto eu vou ganhar aqui daqui a alguns anos, ao quanto eu vou lucrar na minha empresa, ao quanto eu vou ganhar. E ele vai continuar. Tendo, porém, comida, vestuário, estejamos com isso contentes. Jesus também fala exatamente sobre isso nos seus evangelhos, quando ele vai falar, olha, busquem primeiro o reino dos céus, e estas coisas vos serão acrescentadas. Que estas coisas? Essas coisas que ele falou no contexto do versículo. Comida, bebida, vestuário, é isso que ele fala. Se vocês buscarem primeiro o reino dos céus, vocês podem ter certeza que pela graça de Deus, Ele dará força para você trabalhar, conseguir vestuário, conseguir comida. E de alguma forma Deus realiza um milagre para que essas coisas básicas sejam supridas na nossa vida. Mas de qualquer forma, o lucro, você querer ultrapassar essas ideias aqui de vestuário, de comida, de bebida, você querer tudo isso em abundância ao máximo, sem achar que Deus vai lhe dar isso do nada, isso já não condiz com o verdadeiro evangelho. Mas Paulo vai dizer, tendo porém comida e vestuário, tendo porém o básico para a sua sobrevivência, sejamos gratos. Tendo porém um básico para trabalharmos, para conseguirmos o sustento, conseguirmos estudar, conseguimos fazer aquilo que é comum na nossa vida, estejamos gratos e contentes. Por quê? Porque ele vai continuar. Os que querem ser ricos, eles caem em tentação. Ele vai dizer no versículo 9, e em laços e em muitas concupiscências tolas e nocivas, que submergem os homens na destruição e perdição. Você lembra do jovem rico? Por que então que ele não foi salvo? Pelo seu amor ao dinheiro, pelo seu amor às suas próprias riquezas, por rejeitar o evangelho de Cristo. Ele viu, olha que lindo, Jesus é um homem bom, é um homem sábio. Jesus fala, não me chames de bom. Não porque ele não era bom, mas porque naquele contexto ele viu aquela hipocrisia daquele jovem rico. E ele dizia o seguinte, eu sigo a lei, eu faço os mandamentos. Aí Jesus diz, segue-me e doa todos os teus bens aos pobres. Ele ficou com o pé atrás. Por quê? O amor às riquezas, o amor aos seus próprios bens. Ser rico não é um pecado, mas quando você guarda tudo isso para si, não faz conta nem de ajudar um irmão necessitado, aí está o pecado. O pecado não é você ganhar milhões ou milhares. O pecado é você não dividir isso. E o sentido de uma vida cristã é você dividir. É dividir o pão, é dividir os seus pertences. É essa vida comunitária da igreja que vemos, inclusive, em Atos 2, ali nos versículos 40, se não me engano, para frente, que ele vai dizer sobre que eles repartiam seus bens entre si. Essa era a vida dos cristãos primitivos. E por que com nós deve ser diferente? Porque o nosso orgulho ele tem subido
muito acerca do nosso egoísmo, acerca das coisas que vamos ganhando e queremos guardar para si, não queremos dividir. Isso é o que tem sido um grande pecado, e é o que Paulo vai chamar de concupiscência, o que ele vai chamar de tentação. Os que desejam demais ser ricos, os que desejam ultrapassar os limites do padrão de vida, do básico de vida, eles caem em tentação, quando não querem viver uma vida em comunidade, repartindo o pão, como eu já disse aqui. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, vai dizer no versículo 10 aqui, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Ele não está dizendo o dinheiro é a raiz de todos os males, ele diz o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Veja que não há nada material que é mal por si. Essa cadeira não é má por si. Algo físico, um celular, ele não é mal por si. Isso seria gnosticismo. Seria achar que o material ele tem ruindade. Mas a maldade está no coração do homem. A maldade está quando o homem pega aquilo para si e idolatra. Quando ele idolatra aquilo muito mais do que o melhor. Ele coloca aquilo no lugar de Deus. Seja um celular, seja uma roupa, seja o próprio dinheiro. O dinheiro em si, portanto, não é mal. O dinheiro, portanto, ele não é algo que é pecado. Mas quando você coloca o dinheiro, o amor a esse dinheiro, acima do amor a Deus, aí se torna um pecado, se torna uma tentação, se torna uma destruição para a sua vida e para a minha vida. Então, que tenhamos cuidado, ainda mais nessa época em que, não vou dizer que ganhar dinheiro ficou fácil, mas em que você pode digitalmente divulgar o seu trabalho, é muito fácil você divulgar mais o seu trabalho, e de repente começam a vir os lucros, e de repente vem aquele sentimento de, meu Deus, estou ganhando muito dinheiro, o dinheiro está subindo na conta, vou gastar tudo que eu quiser. Tomemos cuidado com isso. Tomemos cuidado com os nossos próprios desejos. Os cristãos, portanto, na vida em comunidade, eles devem dividir os seus desejos. Como assim, Felipe? Eles devem preferir agradar uns aos outros do que a si mesmo, primeiramente. Eles devem buscar primeiro os desejos, ou melhor, as necessidades dos outros. Se você é cristão, nós devemos aprender a viver em comunidade, aprender a viver na caridade, no amor fraternal. Qual o irmão que, vendo o seu próprio irmão, vamos dizer no sentido natural mesmo, o irmão vendo o seu próprio irmão necessitado e não vai lá e ajuda? Assim é o corpo de Cristo. Nem todos são irmãos de natureza, mas somos feitos um corpo, uma família, irmãos, através do sangue de Cristo. Porque somos filhos adotivos de qualquer forma. Né? Não somos filhos naturais do Pai, somos filhos adotivos de um mesmo Senhor, de um mesmo Pai, de um mesmo amigo. Então, ele vai continuar no versículo 11 fazendo um contraponto a tudo isso. Ele vai dizer, mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. A gente vê aqui quase como se as virtudes descritas por Paulo em Gálatas 5 dos frutos do Espírito, ou das virtudes do Espírito. Ele vai falar, olha, foge dessas coisas e segue a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. A gente vê algumas dessas características ali nas virtudes do Espírito, no fruto do Espírito. Então ele diz, olha, então fazendo basicamente uma comparação, foge dessas coisas, foge desse lucro falso, porque o lucro verdadeiro é o contentamento na vida cristã, é você exercitar a piedade com o contentamento, foge dessas coisas que são contrárias a essa virtude e busca o fruto do Espírito, busca viver uma vida santa, uma vida exemplar, como lemos também, e é um dos pontos que Paulo também não deixa à mercê, que você deve ser exemplar também na vida com os seus senhores, com os seus superiores, e que venhamos seguir a piedade, a fé, o amor, dando exemplo, principalmente nesse sentido. Porque que nos dias de hoje há uma blasfêmia muito grande acerca do nome de Deus nas igrejas. Quando se fala em igreja, para algumas pessoas, já se pensam, para algumas pessoas, já se pensa logo em um pastor que vai roubar você. Quando fala, irmão, bora lá na igreja, vixe, você vai me roubar, vai pedir um pix, vai pedir alguma coisa? Porque tem sido a realidade de algumas, não vou chamar nem de igrejas, seitas, tem sido a realidade de pessoas que se denominam cristãs e têm feito tudo contrário ao que lemos aqui, ao que Paulo diz, ao que a palavra de Deus nos admoesta.
Então, nós devemos carregar e ultrapassar esse falso testemunho dessas pessoas. É claro que sempre seremos perseguidos, sempre seremos mal falados, seremos tidos como loucos, como, enfim, por causa de blasfemos, por causa de pessoas que deturpam. O próprio Paulo vai falar isso aos judeus, como falamos aqui. Aqueles judeus, eles estavam sendo hipócritas. E em Romanos capítulo 2, Paulo vai dizer, olha, vocês acham que por serem judeus, Deus não vai julgar vocês? Por serem judeus na sua carne, por serem judeus no seu nascimento, vocês não vão ser julgados por Deus só porque foram o povo de Israel na antiga aliança? Muito pelo contrário. O nome de Deus é blasfemado entre vós. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Da mesma forma, o Senhor nos admoesta para que o nome de Deus não seja blasfemado entre os gentios acerca da Igreja Batista. Para que eles não digam, olha, aquele ali é um povo que só quer lucro. Aquele ali é um povo que não exercita a piedade, o que não é o caso, né? Mas que em muitas igrejas é a realidade. Que você vê de longe, você já sabe qual é o propósito daquela igreja. Você olha de longe, você já vê. O propósito ali não é Cristo. A centralidade dali não é o Evangelho, não é Cristo, não é salvar almas, não é aconchegar almas, não é buscar trazer pessoas ao reino. É o contrário. Mas que sejamos esses exemplos, essa nova geração, um povo de Deus que dá exemplo em virtude, em amor, na piedade, na verdadeira piedade e no contentamento, para que não sejamos murmuradores acerca dos nossos bens, para que sejamos como o que Paulo aqui descreve no último versículo. Foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Amém? Amém. Vamos orar finalizando esse trabalho. São 8h22, acho que está no horário bom. Vamos orar agradecendo a Deus por essa palavra. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por essa palavra, pelo Senhor ter nos falado aqui nesse momento, através da Tua Santa Escritura, acerca da nossa conduta diante dos homens, acerca da nossa conduta diante de Ti, acerca do tratamento dos irmãos uns aos outros, que venhamos sempre exercitar, Senhor, e dividir, Senhor, nossos bens, porque assim era o que o Senhor ordenou, era assim como a Tua Santa Igreja fez nos primeiros séculos e deve continuar fazendo, para que o Senhor nos dê graça para viver de maneira piedosa, de maneira justa e com fé. Que o Senhor nos ajude, Senhor, nos leve para casa em segurança, nos santifique, Senhor, com a Tua santa graça, e que o Senhor continue nos dando misericórdia e graça durante essa semana, para que seja uma semana abençoada para o Teu reino. Não seja uma semana de lucro desonesto, mas de um lucro com contentamento, para que olhemos para nós mesmos, para as nossas situações, para que não fiquemos estagnados, mas que tenhamos contentamento, para que tenhamos, Senhor, confiança em Ti, para que venhamos saber que, assim como no Salmo 23 diz que o Senhor é o nosso pastor, e pelo Senhor ser o nosso pastor nada nos falta, então venhamos ficar contentes com isso. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê misericórdia, paz, amor, e nos una cada vez mais uns com os outros, no amor, na piedade e na fé. É isso que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.